Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e esse é o nosso quadro Leitura Bíblica de Capa a Capa. 365 dias para que a gente possa maratonar toda a Bíblia Sagrada. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos no nosso 43º dia de leitura consecutiva da palavra. Pega o seu café, o seu chá, a sua água, pode sentar aqui comigo e vamos fazer a nossa leitura de hoje. Bora lá então? Levítico 26, do versículo 14 até Levítico 27, versículo 34. Vai ser a nossa leitura de hoje. Desobediências e castigos. Levítico 26, versículo 14. Porém, se vocês não obedecerem a todos os meus mandamentos e rejeitarem as minhas leis, desprezarem as minhas ordens e quebrarem a aliança que fiz com vocês, então os castigarei. Mandarei desastres e doenças e febres que abalam a saúde e enfraquecem o corpo. Não adiantará nada semear o campo, pois os inimigos é que comerão as colheitas. Ficarei contra vocês e deixarei que sejam derrotados pelos inimigos. Eles os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os perseguir. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei castigo 7 vezes pior. Acabarei com seu poder de que vocês se orgulham, não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem, os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutos. E se ainda assim vocês teimarem em pecar, e me rejeitarem e teimarem em me desobedecer aos meus mandamentos, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Mandarei para o meio de vocês animais selvagens que matarão seus filhos, acabarão com o seu gado e matarão tanta gente que não haverá ninguém para andar pelas estradas. E se, mesmo com isso, vocês não voltem para mim, mas continuem a me desafiar, eu ficarei contra vocês e por causa dos seus pecados mandarei o castigo 7 vezes pior. Ordenarei que os povos inimigos os ataquem, assim vocês serão castigados por terem quebrado a aliança que fiz com vocês. E se vocês se ajuntarem nas cidades para escaparem dos inimigos, eu farei com que vocês sejam atacados por doenças graves, e os inimigos os prenderão. Por causa do meu castigo, a comida será tão pouca que bastará um forno para 10 donas de casas assarem um pão. A cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que ninguém conseguirá matar a fome. E se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a me desafiar, cheio de ira eu ficarei contra vocês, e por causa dos seus pecados mandarei um castigo 7 vezes pior. Haverá tanta falta de fome que vocês devorarão seus próprios filhos. Eu ficarei tão irado com vocês que eu destruirei os lugares onde vocês adoram deuses pagãos, quebrarei os altares em que é queimado incenso e jogarei os corpos de vocês em cima dos ídolos caídos. Destruirei as cidades e deixarei em ruínas, derrubarei os seus templos e não aceitarei os sacrifícios que vocês me oferecem. Arrastarei tão completamente a terra em que vocês moram, que os inimigos que vierem morar nela ficarão espantados. Eu farei com que haja guerra e vocês serão espalhados pelas outras nações. Na terra de vocês não haverá moradores, e as cidades ficarão em ruínas. Assim a terra terá os seus anos de descanso, enquanto estiver sem moradores vocês estiverem espalhados pelas nações estrangeiras, a terra terá os seus anos de descanso, pois ela não descansou durante o tempo em que vocês moraram nela. Quanto aos que continuarem vivos em terras estrangeiras, eu farei com que eles fiquem com tanto medo que até mesmo o som das folhas caindo no chão os fará fugir. Fugirão como se viessem inimigos atrás deles e cairão sem que ninguém os persiga. Uns cairão em cima dos outros como se estivessem combatendo, mesmo que não haja inimigos por perto. E quando os inimigos chegarem, vocês não terão forças para lutar contra eles. Vocês morrerão em terras estrangeiras e ali serão sepultados. Os que ficarem vivos naquelas terras serão finalmente destruídos pelos seus próprios pecados e pelos pecados dos seus antepassados. Mas os descendentes de vocês confessarão os seus pecados e também os pecados dos seus antepassados, isso é, daqueles que foram infiéis a mim e desobedeceram às minhas ordens, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pelos países dos seus inimigos. Portanto, se eles se arrependerem das suas ideias e dos seus costumes pagãos e aceitarem o castigo pelos pecados, então eu lembrarei das alianças que fiz com Jacó, com Isaac, com Abraão e lembrarei também da terra prometida. Mas enquanto os descendentes de vocês estiverem espalhados por terras estrangeiras, a terra prometida ficará deserta e terá os seus anos de descanso. Os seus descendentes desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Por isso pagarão pelos seus pecados. Mas mesmo quando estiverem em terras estrangeiras, eu não os abandonarei, nem os destruirei, pois não quebrarei a aliança que fiz com eles.
Eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, eu lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, quando os tirei do Egito, a fim de ser o seu Deus, mostrando assim o meu poder às outras nações. Eu sou o Deus, o Senhor. São esses os mandamentos, as leis e as ordens que o Senhor Deus deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. A gente pode ver aqui na continuidade do capítulo 26 que não existe muro, não existe um lugar neutro diante do Senhor. Ou você está num lugar de bênção, ou você está num lugar de maldição. Ou você está num lugar onde é que você está em obediência, ou você está num lugar de desobediência. Pode parecer algo muito radical, mas é porque a lei precisava trazer à tona, de verdade, a profundeza dos menores e mais minuciosos pecados do coração de cada um dos homens desse povo. E por mais que isso possa parecer duro, não se pode fazer perdão de pecados sem primeiro rememorá-los. Então, primeiramente, nós precisamos entender o quão duro o nosso coração é. Quão ruim é o lugar que estamos debaixo da desobediência, quando estamos debaixo da desobediência do Senhor, para que Ele possa mudar a nossa sorte, para que Ele possa o quê? Nos restaurar, para que Ele possa nos levar para um lugar de bênção, num lugar de obediência. É necessário esse tratamento, porque se fosse de outra forma, assim Deus teria escolhido. Graça que Cristo Jesus veio e nos ofereceu um caminho que verdadeiramente nós podemos ter os nossos pecados não simplesmente apagados, mas que nossa natureza ela pode ser redimida através de Cristo Jesus, através da nova natureza. Que o Senhor possa nos dar graça para lidar com os nossos pecados, para que nós possamos andar debaixo de obediência e não num lugar onde o povo de Israel tão duramente aprendeu que com Deus não se brinca e com Deus não se zomba. Tudo aquilo que semeamos, certamente Ele nos fará colher. Vamos agora para Levítico 27. Pessoas e coisas dedicadas a Deus. O Senhor Deus disse a Moisés as seguintes leis para o povo de Israel. Quando uma pessoa que foi separada para o serviço do Senhor Deus quiser ficar livre do seu compromisso, ela pagará um preço certo, de acordo com a tabela oficial. Os homens de 20 a 60 anos de idade pagarão 50 barras de prata, e as mulheres da mesma idade pagarão 30. Os jovens de 5 a 20 anos de idade pagarão 20 barras de prata, e as jovens pagarão 10. Os meninos de 1 mês a 5 anos pagarão 5 barras de prata, e as meninas pagarão 3. Os homens de 60 anos para cima pagarão 15 barras de prata, e as mulheres pagarão 10. Se a pessoa for pobre e não puder pagar a quantia marcada, ela irá falar com o sacerdote e ele cobrará o que a pessoa puder pagar. Quando alguém promete a Deus o Senhor um animal que pode ser oferecido em sacrifício, esse animal é considerado sagrado e não poderá ser trocado por outro, seja por melhor, seja por pior. Mas se houver a troca, então os dois animais pertencerão ao Senhor. Se o animal for impuro, isso é, um dos animais que o Senhor não aceita, então o dono levará ao sacerdote para que ele veja o quanto ele vale. O sacerdote pagará o preço de acordo com a condição do animal. Se o dono quiser tornar a comprar o animal, ele pagará o preço mais um quinto. Quando alguém dedicar a sua casa a Deus, o Senhor, o sacerdote fará a avaliação da casa de acordo com a sua condição e dará o preço. Se o dono quiser tornar a comprar a casa, pagará o preço mais um quinto. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, uma parte dos terrenos que recebeu do Pai, o sacerdote fará a avaliação do terreno de acordo com a quantidade de sementes necessárias para semeá-lo, na base de 50 barras de prata por 100 quilos de cevada. Se ele dedicar o terreno a Deus, no ano da libertação o terreno valerá o preço máximo, mas se for depois do ano da libertação, o sacerdote calculará o seu valor, tendo como base os anos que ainda faltarem para o seguinte ano da libertação, e assim o preço será mais baixo. Se o dono do terreno quiser tornar a comprá-lo, ele pagará o preço calculado, mais um quinto. Mas se não quiser tornar a comprá-lo, ou se outra pessoa o comprar, ele perderá o direito de tornar a comprá-lo. No ano da libertação, quando o terreno ficar livre, ele será oferecido para o serviço de Deus, o Senhor. É um terreno sagrado que pertence aos sacerdotes. Se alguém oferecer para o serviço de Deus, o Senhor, um terreno que comprou, o sacerdote calculará o valor do terreno, tendo como base os anos que ainda faltaram para o ano da libertação.
Nesse mesmo dia, o homem pagará o preço total e oferecerá o dinheiro para o serviço do Senhor. No seguinte ano da libertação, o terreno voltará a pertencer ao seu dono, isso é, ao homem que recebeu como herança. Todos os preços serão calculados de acordo com a tabela oficial, a barra padrão, o ciclo vale 20 geras. A primeira cria das vacas, ovelhas ou cabras pertence a Deus, o Senhor. Portanto, ninguém poderá oferecê-la ao Senhor, pois já pertence a Ele. Mas a primeira cria de um animal impuro poderá ser comprada de novo. Deverá ser pago o preço da tabela, mais 1/5. Se não for comprado de novo, a cria poderá ser vendida pelo preço da tabela. Ninguém poderá vender ou trocar ou tornar a comprar uma coisa, seja pessoa, animal, terreno, que tiver sido dedicado para uso somente no serviço de Deus, o Senhor. É uma coisa sagrada e pertence completamente ao Senhor. Nem mesmo uma pessoa que tenha sido dedicada assim poderá ser comprada de novo. Ela será morta. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a Ele. Se o dono quiser tornar a comprar uma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado mais 1/5. De cada 10 animais domésticos, 1 pertence a Deus, o Senhor. Quando o dono contar o seu gado e suas ovelhas, cada 10º animal pertencerá ao Senhor. Qualquer um que seja a condição do animal. O dono não poderá trocar um animal por outro, mas se houver troca, então os 2 animais pertencerão ao Senhor, e não poderá ser comprado de novo. Foram esses os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai, para o povo de Israel. Muito obrigado. Nós acabamos de finalizar o livro de Levítico, e amanhã nós iremos dar continuidade, começando pelo livro de Números. Que Deus te abençoe e até amanhã.